isto é só vlog. É só vlog. Está mais vlog, aparecendo. Quer que vieste comprar desta vez? Outra moto? Claro, com duas, um deve E ele está a iniciar nova, fica com a iniciar outra vez. Eu vou testar agora a iniciar. Olha, mas minha da também. Sai à fila. Não tenho tempo, vou ligar nas voltas, é uma coisa que vai dar para opa, então, faz aí. Vamos fazer uma visita. É? Agora, eu vou só respeitar o Norbox, não sei se tem alguma coisa para pegar ou não. Opa, não querias ir ver a Suzuki, a XT? Por acaso queria. Aquilo é máquina mesmo. A A 1050. Não viste o vídeo? Mandar nela eu não andei. Eu já fiz a África Twin. A nível de tamanho e peso é muito semelhante. Pá, tudo bem que a jante desta é 21, a da África Twin. Mas aquela, pá, dá-te uma vontade e uma estabilidade e pá, uma segurança brutal. Qualquer moto, a jante mais pequena tem mais estabilidade. Sim, 21 sobe-te a moto, pá, é pneu mais fino. sim, mas sobe-te a moto um bocadinho, estás a perceber? Na minha estatura não é que justifique, mas noto muito mais segurança naquela do que nesta. Sinto mais à vontade, não é a questão da segurança, é o à vontade. Me sinto mais naquela do que nesta. A minha ideia é este é o amigo de 50, é uma confusão. Sabes que agora pá, eu vou-te ser sincero, eu se pudesse, a mim já me disseram, pá, as motas é que mais mulheres, isto não se empresta, nem se troca todos os dias, mas eu as motas, pá, se eu pudesse trocar uma por mês, pá, gosto de experimentar motas, gosto, e depois cada uma tem o seu quê de especial, cativa, pá, é impressionante. Obrigado. Também estás com ideias de andar, não? Vou fazer amanhã a XADV. Há de monte, mas tipo scooter. Só o trabalhar dela já não tem nada a ver. Já não tem nada a ver mesmo. Meus amigos, aqui encontros do primeiro grau com o Mr. Maia e aqui com o seu Paulo Martins, aqui na Motobox. Não estava nada a espera. O que temos aqui hoje para o canal? A nova NC750X2021. Este monitor está muito bonito. Para já, distância ao solo, como já muitos devem saber, super baixa. Aqui agitar os espelhos antes que eu faça asneiras. Logo assim à partida com a minha, que é modelo 2020, é a sonoridade do motor, é logo diferente, é impressionante. Vamos aqui numa posição muito direita. O vidrozinho já é mais do mesmo que o Honda nos habituou. Se quiserem uma proteção aqui aerodinâmica, é ter que comprar aqui um vidro mais alto, ou aqui aqueles adaptadores. Ui, que ela anda, que é um espetáculo. Logo assim à partida, no arranque, para já nota-se que a moto é muito mais serena. É impressionante. O nível do motor não é, vamos lhe chamar, para vocês terem aqui um termo de comparação, o motor das antigas NC parece tipo um trator, e este motor é muito mais sereno do que da antiga, diga-se já. O banco também logo assim à partida, nota positiva aqui para a Honda, porque finalmente meteu aqui um assento confortável na moto.
Meteu aqui um assento de origem relativamente confortável. Pá, não me parece que haja grande stress com este assento, digo já. Ele para já vai no modo standard, ele traz o modo standard, o Rain e o Sport. Para já eu pedi para meter no standard, também porque ainda me estou a adaptar à máquina, ok? Rain, User, Sport. E agora pusemos aqui o modo Sport. Vamos ver o que é que a máquina dá. Ui, que ela está mesmo... Está muito porreira, meus amigos. A caixa, sinto a caixa muito mais levezinha. A verdade é essa. As velocidades a entrar, entra aqui parece manteiga, não tem nada a ver com a antiga. A antiga fazia sempre um track, e esta não faz nada disso. E finalmente, uma coisa que eu sentia na MC antiga, que é a minha moto atual, é que a sexta velocidade era pouco, ou seja, tinha pouca força, e a 120 aguentava-se, mas se fôssemos com um pendura, ou se entretanto a estrada começasse a subir um bocadinho, a moto começava, o motor começava-se a ressentir dessa falta de... como é que eu ia dizer, disponibilidade do motor para corresponder a essa exigência superior que a gente lhe está a pedir. Nesta aqui eu já não sinto esse vamos lhe chamar esse problema. Noto o motor com mais disponibilidade para responder a essa exigência, principalmente quando vamos na autoestrada em sexta velocidade. Noto que a moto tem essa disponibilidade superior que a antiga não tinha, ok? É mesmo, ela responde mesmo muito bem mesmo. Ela aqui no modo Sport está top. É assim, eu acredito que estes modos de condução poderiam ser de evitar, visto que uma pessoa, por norma, a moto já não é uma moto que traga muita cavalagem, ou seja, se nós metê-la nos modos mais fracos, se lhe estamos de certa forma a restringir o uso dessa cavalagem, ficamos com a moto um bocado presa, vamos dizer assim. E realmente, assim com o tempo, acredito que o modo Sport seja um modo mais frequente do utilizador comum para andar com ela, muito sinceramente. O modo Rain poderão usar para aquele pessoal mais receoso. Ela a curvar, meu Deus, está muito bom mesmo. O centro de gravidade baixou mais qualquer coisa, como é óbvio, reduziram-lhe aí 3 cm, é natural que o centro de gravidade também baixe, mesmo levezinha, não vai aqui que é um mimo, a moto vai aqui que é um mimo mesmo. O modo standard seja mais poupadinho, se vocês quiserem andar aí em cidade e tudo mais, sem arranques muito bruscos, poderá ser uma possibilidade até para fazer consumos mais reduzidos. Ele neste momento está com uma média de 5.3, pelo menos se é isto, não pode ser, isto aqui é um consumo muito elevado,
aqui um companheiro. A moto dá-te uma estabilidade muito boa mesmo. Pá, uma das melhorias também, pá, é aquelas batatas dos piscas para o modelo anterior. Finalmente, anda, pôs aí a moto full LED. Eu acho que já devia ter sido uma melhoria implementada no modelo 2020, já que não fizeram mais nada a não ser mudar as cores e pouco mais. Ao menos tinham mudado também os piscas, tinham passado isto para full LED. Já era uma melhoria substancial. Gradualmente vai baixando aqui os consumos. Como eu digo, pá, parece-me muito sinceramente que o habitat da DNC continua a frisar são estas estradas nacionais. Ela aí consegue fazer consumos brutais. A resposta aqui ao motor é muito mais direta, aqui da aceleração. Muito mais rápido que na antiga. Parece que não, mas numa moto destas, um aumento de 4 cavalos, 4, 5 cavalos, que foi isso que foi aqui mexido aqui a nível de motor para cumprir Euro 5, pá, dá-lhe outra vivacidade que eu sinceramente estava de pé atrás, não acreditava. Mas a verdade é que lhe dá uma diferença brutal. Por isso, pá, grandes diferenças nesta moto que eu sinto para a minha. Pá, motor, a sonoridade, a disponibilidade, a nível de vibrações, não tem nada a ver. Aqui um trabalho excelente de parte da Honda. Embreagem, pá, está top mesmo. Uma embreagenzinha aqui, levezinha, já não se sente, e mesmo lá em baixo já não se sente aquele claque tão característico das NCs anteriores. Para a curva, nota-se que a moto, sente-se a moto mais leve. Eu penso que eles também reduziram aqui um bocadinho o peso da moto. Sente-se que a moto efetivamente está mais leve, mesmo a manobrar com ela, pá, não, digo-vos uma coisa, está mesmo fantástico este trabalho que a Honda fez na moto. Pá, perdeu aqui 3 cm, mas ganhou em muito mais, digo já. Assim, para mim, que eu não sou aí grande fã de off-road, fazer no máximo umas estradas de terra batida, a meu ver, isto chega e sobra. Agora, claro que não pode ser assim grandes aventuras, nem pouco nem mais ou menos. Por isso, meus amigos, a meu ver, pá, esta, sem dúvida, para aquele pessoal, para aqueles companheiros que fizeram ou estão a fazer aquele percurso, de andar a tirar cartas de motas, ou que vêm das scooters e têm receio de pegar numa moto de cilindrada média e alta, pá, esta moto ainda está melhor do que o que estava para esse tipo de pessoas que procura uma moto de transição. Esta, meus amigos, é sem dúvida a moto mais ideal para vocês fazerem essa transição. Pá, uma moto super simples de conduzir, agora ainda mais fácil está de conduzir. Está uma moto, pá, super equilibrada, mais baixa, mesmo para aqueles que tenham perna curta, é uma moto que vos vai dar segurança e estabilidade, porque vocês vão chegar com relativamente facilidade ao chão, porque ela neste momento, salvo erro, está com 810 mm ao chão, ok? Do assento ao chão, 810 mm. Numa moto deste calibre, pá, acho que não deve haver aí muitas no segmento que tenham esta altura, ok?
Depois temos a parte dolorosa. A parte dolorosa é o preço. Pá, o preço base dela aumentou, não é? Aumenta todos os anos, ainda mais com este modelo, porque teve aqui uma revolução de 180 graus para o modelo anterior, com mais tecnologia, aqui com uma série de extras que, a meu ver, justifica nesta moto o preço. Na anterior também houve uma subida, mas a meu ver não justificava a subida, porque praticamente só uma mudança de cor e eles justificam-se aqui para subir o preço da moto. Não percebi. Nesta aqui, a meu ver, justifica. É uma moto muito mais completa e muito mais fácil de conduzir, a meu ver. O preço dela, 8.300 euros mais documentação. Eu duvido muito que vocês consigam grandes descontos atuais nesta moto, porque a moto está a ter muita procura e existem poucas para entrega imediata, ou seja, existe aqui um período de entrega de espera, vamos chamar assim, mais ou menos de um mês. Ou seja, isto quem conhece minimamente os mercados, quando existe muita procura e pouca oferta, a tendência é dos preços aumentarem, não é? Ou então não haver descontos nenhuns, ok? Por isso, para já, esqueçam os descontos, esqueçam as situações daquelas campanhas de pack travel e tudo mais. Se vocês quiserem crash bars, também esqueçam promoções. Vocês quiserem esses materiais todos, vocês têm que abrir os cordões à bolsa. É o que é, amigo. Isso, vocês, se quiserem a moto, 8.300 euros, mais documentação, não sei quanto é que andará a documentação, mas sensivelmente 400 e poucos euros. É o normal. Por isso, logo assim à cabeça, sem extras nenhuns, a moto fica-vos logo perto dos 9.000 euros. Que compraram uma moto e a equipar a moto com todo o equipamento que eles queiram, que eles queriam, a moto ficou-lhes mais ou menos por 11.000 euros. A suspensão, nota-se que ela é uma suspensão que não absorve tão bem. Senti agora a passar ali naquelas lombitas, não filtra tão bem como a anterior, ok? É um ponto negativo aqui na MC, é que a filtragem desta suspensão, que se quer económica, tanto na aquisição como na sua manutenção, como na sua utilização, e que se a Honda mexesse muito mais aqui nesse panorama, que é meter as suspensões XPT e não sei o quê, ia encarecer muito a moto. Está um conjunto muito homogéneo. E a combinação dela faz uma moto muito equilibrada. Finalmente, full LED. Aqui o escape igual ao anterior, o assento aqui com uma melhoria abismal mesmo. Por acaso a Honda esforçou-se nesse campo, a meu ver. Aqui o quadrante dela está mesmo qualquer coisa. Por isso, mais uma vez, a minha recomendação é que, para quem esteja com ideias de fazer o salto das cilindradas mais baixas, esta é a moto
ideal para vocês. Porque não me canso de reforçar a ideia que esta moto no mercado deve ser a das mais equilibradas. Pá, nem falo aqui de Metin porque isto já é a imagem de marca da própria moto, além dos consumos, como é óbvio. O Metin inclusive também aumentou aqui um bocadinho a capacidade de carga. A verdade é uma, eu nunca meti aqui o capacete no Metin porque pá, isto traz aqui uns parafusos e se os capacetes entrarem aqui em muita ajusta tem tudo para correr mal aqui no Metin, nos capacetes, ok? Porque a probabilidade de os arranhar é alguma. Nesta aqui eu não sei como é que funciona, como é que não funciona. Esta suspensão aqui de facto podiam ter filtrado aqui melhor. É isto, meus amigos. Está aqui uma moto, está aqui um conjunto bem conseguido de parte da Honda, mais uma vez. É uma moto que tem tudo para ganhar no segmento. Principalmente quem procura uma moto para andar no dia a dia, mas que nos dá a liberdade para fazer umas viagens mais longas. Eu tinha um mal que a meu ver também foi melhorado nesta. Não precisas fazer um jogo de caixa tão grande como tinhas que fazer na outra. Na outra tinhas de estar sempre a jogar muito, terceira, quarta, eu vou aqui em quinta a fazer e ela não se ressente quase nada. Agora tive que baixar para a quarta, mas a quarta, a meu ver, vai se aguentar aqui bem. Eu já vou em modo standard, não vou em modo sport. Resumindo, companheiros, se vocês são aquele tipo de pessoa que quer subir, que vem de cilindradas baixas, quer subir para uma cilindrada média e alta, ou se vocês vêm de motas, de outro tipo de motas quaisquer, procuram uma moto equilibrada, com consumos baixos, uma capacidade de arrumação que mais nenhuma no segmento vos dá, com um motorzinho que neste momento já vos dá outra resposta às vossas necessidades, não comprometendo nunca aquilo para o qual ela foi criada, que é a poupança e o equilíbrio. Esta moto, a meu ver, é o indicado para vocês. Não há nada, a meu ver, pela minha experiência de outras motas já conduzidas, esta sem dúvida é das motas mais fáceis de conduzir de todas, sem dúvida. Para vocês ganharem uma experiência mesmo, se quiserem depois dar um salto maior, esta, a meu ver, é a moto para vocês ganharem experiência e outra à vontade nas motas de cilindradas superiores. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e fui!